e a alma dela penetrou sozinha dentro da sepultura e uniu-se novamente ao corpo que estava ali tranquilo, naquele sono, numa atitude tão parecida com uma pessoa que está dormindo, que a igreja não fala propriamente da morte de Nossa Senhora, mas da dormição de Nossa Senhora. Então aquele corpo puríssimo, castíssimo, régio, majestoso, materno, mas morto, pagando o tributo que todos os mortais pagaram à morte, e que ela pagou porque ela quis pagar, aquele corpo no meio de invólucros, de lençóis, de sudários, etc., que recobriam, segundo o antigo costume judeu, aquele corpo que jazia lá na sombra da sepultura. A alma penetra sem abrir a sepultura, e é natural porque uma alma não é detida por obstáculo nenhum, e depois penetra no corpo. E o corpo imediatamente se move. Mas como o corpo tinha recebido o dom, os 4 dons, recebeu na hora da Assunção, Nosso Senhor conferiu o dom de estar presente em todos os lugares, de se transferir com suma rapidez, de varar, de atravessar qualquer corpo opaco, compacto, etc. Por esse dom, Nossa Senhora, o corpo santíssimo dela, saiu de dentro dos invólucros que a atavam sem romper nenhum invólucro, apenas coberto com a túnica que ela deveria levar, e depois saiu de dentro da sepultura sem ter aberto a porta da sepultura. A glória mais esplendorosa do que aquela que foi patenteada por ocasião da morte de Nosso Senhor, a Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena deu sepultura aberta. Com Nossa Senhora não, ela saiu com a sepultura fechada. Os senhores estão vendo muito bem o que é que estava lembrado aí. É Nosso Senhor Jesus Cristo que deixou o corpo virginal de Nossa Senhora, fazendo com que ela fosse virgem não só antes, mas durante e depois do parto, sem ter, portanto, nono ruice virgem de Jutedelm. Quer dizer, ela em nada foi dilacerada saindo do corpo pela saída do corpo de Nosso Senhor. Para lembrar isso também, o corpo dela santíssimo, já restaurado, sai de dentro da sepultura, lembrando sua integridade virginal, e se une então a todos os que estavam ali à espera, e é recebido com invisível alegria na glória da sua ressurreição. Diz Maria de Ágreda que estavam ali alguns apóstolos rezando, e que esses apóstolos tiveram a alegria enorme de ver Nossa Senhora passar, e que puderam venerar a Nossa Senhora. Depois disso, então, Nossa Senhora se apresenta a Nosso Senhor, apresenta-se a todas as outras almas que estavam lá, e ela é objeto de toda a homenagem, de toda a veneração de todos que estavam ali presentes. Mas especialmente a Sra. Maria de Ágreda menciona as seguintes pessoas. Em primeiro lugar, São José. É muito natural, porque São José era o esposo de Nossa Senhora. E se bem que ele fosse virgem e ela o fosse também, havia entre eles um vínculo de alma constituído pelo casamento. E esse vínculo de alma, a esse vínculo de alma correspondia uma afinidade de alma, porque aquele casal foi constituído por Nosso Senhor. Nosso Senhor escolheu, o Padre Eterno escolheu Nosso Senhor, escolheu São José para marido de Nossa Senhora, porque a personalidade de São José era tão alta, tão excelsa, que convinha para a esposa de Nossa Senhora. E ele escolheu Nossa Senhora para a esposa de São José, porque ele era um tal santo que para ele era adequado ter por esposa a esposa do Divino Espírito Santo. De maneira que realmente se constituiu uma afinidade de alma. Então São José tinha para com Nossa Senhora uma devoção ardentíssima, que era derivada do tríplice fato de se conhecerem e de serem unidíssimos de alma, de um modo embora
perfeitissimamente casto. Em segundo lugar, porque Nossa Senhora era esposa dele. Em terceiro lugar, porque Nossa Senhora era mãe do Verbo encarnado. Os senhores podem imaginar, então, a alegria da alma de São José, vendo, afinal, o corpo de Nossa Senhora unido à alma dela, e ela com todo o esplendor que ela apresentava na terra, e um esplendor ainda maior. Por que esplendor maior? Porque os corpos ressuscitados são corpos resplandecentes. Eles deitam luzes de todos os lados. Eles são perfeitos. O corpo de Nossa Senhora era perfeito, mas não tinha aquela glória que teve depois de ressuscitado. Mais ainda, a pessoa é ressuscitada na idade perfeita. Uma pessoa morre, por exemplo, com 90 anos, não ressuscita para dar um velho de 90 anos, mas ressuscita como um jovem na perfeição de sua idade. E parece que a perfeição da idade são os 33 anos, idade em que morreu nosso Senhor Jesus Cristo. Ela ressuscita, portanto, no seu apogeu físico, mas também no seu apogeu espiritual. E aí a maturidade do corpo e a maturidade da alma se ligam. Quer dizer, Nossa Senhora foi crescendo continuamente em graça e em santidade, e quando ela morreu, ela era muito mais santa, por incrível que pareça, do que era quando São José morreu. E quando ele a viu ressurrecta, ele a viu em toda a santidade que ela devia atingir, segundo os planos de Deus, e que de fato ela atingiu. E essa santidade transluzindo em toda a pessoa dela e marcando a sua pessoa com uma beleza incomparável. Vocês podem imaginar a veneração dessa alma, a alegria, a profunda união que ela sentiu, e a alegria de Nossa Senhora em se ver assim, compreendida e homenageada por São José, vendo que nela São José de fato compreendia e homenageava o Verbo encarnado que tinha nascido dela, e as três pessoas da Santíssima Trindade. Bem, depois tinha também São Joaquim e Santana, o pai e a mãe de São José, de Nossa Senhora. Era justo que, tendo eles dado Nossa Senhora ao gênero humano, era justo que eles assistissem no lugar de destaque à ressurreição. E os senhores sabem qual é a propensão natural que tem os pais pelos seus filhos, sobretudo quando são excelentes pais. Os senhores sabem também, podem bem imaginar, como eles em vida meditaram sobre a personalidade de Nossa Senhora e a conheciam perfeitamente. E como eles estavam, portanto, prontos para compreender e amar esta filha incomparável que de repente lhes aparecia diante dos olhos. Vocês podem imaginar o entusiasmo que eles tiveram e a veneração que tiveram também. São três. Os senhores me perguntarão quais são os outros dois. E a gente pensa, por exemplo, em Santa Isabel, pensa em São João Batista, pensa em São João Evangelista, mas São João Evangelista estava vivo, não podia ser, não é? Então quem seriam os dois outros eleitos para homenagearem a Nossa Senhora? Vocês vão ter um pouco de surpresa: Adão e Eva. Entretanto, profundamente bem pensado. Por quê? Mas profundamente bem pensado. Eles eram os pais do gênero humano. Como os senhores sabem, eles se arrependeram do pecado que cometeram, sofreram muito na terra e foram levados por Deus ao céu. Nossa Senhora, apresentada ressurrecta, era a primeira mera criatura que se apresentava nessas condições. Nosso Senhor Jesus Cristo ressurgiu, é verdade, mas ele era um homem-deus. Ele não era uma mera criatura. Ela era a primeira mera criatura que se apresentava nessas condições. Era, portanto, uma glória para todo o gênero humano, desde Adão e Eva até o último homem que deitara o último suspiro na terra ou que assistiu sem morrer a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o juízo final. Desde o primeiro até o último, é uma glória e é uma graça que Nossa Senhora tenha ressuscitado dos mortos. Então, compreende-se que os primeiros pais do gênero humano estivessem ali presentes, e que eles que contemplaram tantas desgraças causadas pelos pecados deles, que eles contemplassem também o remédio que Deus, Nosso Senhor, deu a esses pecados, fazendo nascer Nosso Senhor Jesus Cristo
e glorificando de tal maneira a Mãe Imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo. Os senhores percebem como isso está bem pensado. E os senhores podem imaginar, para Adão e Eva, quanta consolação eles verem na final esta rainha, que era a alegria e a glória deles, revestida de tanto esplendor. E no meio de todas as disposições de alma, tendo ali perto deles Abel, teria tido Caim. E todos os descendentes deles verem aquela que era a mais alta dos seus descendentes, depois de nosso Senhor Jesus Cristo.